É inegável que o mercado futuro de Bitcoin cresceu bastante nos últimos anos. Muita gente, muito investidor conseguiu fazer dinheiro, mas também muita gente foi exposta ao que a gente chama de risco da ruína, que é basicamente quando você se expõe ao risco de perder todo o seu capital investido. Muita gente acabou perdendo boa parte do seu capital ou mesmo perdeu tudo, e isso acaba sendo um reflexo de pouca informação e de pouco conhecimento sobre como funcionam esses mercados, para que eles servem e principalmente como funciona as plataformas que fornecem esse tipo de instrumento, esse tipo de utilização no mercado, tá? É justamente por isso que a gente vai trazer nesse vídeo de hoje uma forma aqui de mostrar para você como funciona o mercado futuro de Bitcoin lá na Bybit, que é a plataforma que a gente utiliza aqui no Blocktrends, tá? A gente vai mostrar a Bybit porque ela tem uma plataforma de negociação de derivativos bastante completa e, em muitos casos, complexa também, o que acaba fazendo com que muitos investidores não entendam muito bem todas as funcionalidades e como fazer para começar a negociar mercado futuro de Bitcoin, tá? Antes de eu trazer todos esses conceitos, primeiro eu queria recapitular algumas coisas relacionadas ao mercado futuro e, antes disso, eu já queria fazer um disclaimer, tá? Mercado futuro de Bitcoin é um tipo de negociação avançada que não foi criada especificamente para especulação, e sim para proteção. Hoje, grandes partes dos fundos de investimento, grande parte daqueles investidores mais avançados e com mais volume de capital, utiliza sim mercado futuro e utiliza instrumentos derivativos de Bitcoin. Entretanto, eles não utilizam propriamente o viés de fazer a multiplicação de capital e especular no preço do Bitcoin, e sim como proteção. E por isso que eu queria recapitular alguns conceitos sobre o que são os contratos futuros, o que é o mercado de derivativos, e depois eu vou mostrar aqui a tela da Bybit. Então fica aí até o final que você ainda vai ver nesse vídeo a tela da Bybit mostrando todas as funcionalidades e como você pode executar trades no mercado futuro, se expondo ao mínimo possível ao risco da ruína, com a melhor forma de você conseguir configurar tudo direitinho, tá? Mas antes disso, já aproveita para deixar o seu like aqui, caso você ache esse conteúdo interessante, e também se inscrever no canal do Blocktrends, porque a gente está sempre publicando vários materiais, sejam de análise, sejam lives, sejam conteúdos exclusivos e também materiais educacionais que a gente traz todas as sextas-feiras. E no mais, se você quiser conhecer mais daquilo que a gente fornece aqui no Blocktrends, você pode conferir no primeiro link da descrição o Blocktrends Pro, que é a nossa plataforma educacional completa. Inclusive, durante esse vídeo aqui, a gente vai utilizar algumas coisas que foram mostradas lá no Blocktrends Pro e eu vou trazer para você, porque nós temos um curso completo de negociação de derivativos lá no Blocktrends Pro, tá? Mas, sem mais delongas, uma das primeiras coisas que a gente precisa lembrar é o funcionamento de um contrato futuro, tá? Ele não surgiu com o viés, com a perspectiva de fazer com que investidores especulassem no preço de um ativo ou de uma commodity, tá? Na verdade, um contrato futuro surgiu aí já há muito tempo, e depois vocês podem conferir, caso vocês estejam vendo aí aqui na tela. Isso é a introdução ao mercado futuro de Bitcoin. É um curso que a gente tem lá no Blocktrends, tá? Então eu não vou passar por tudo aqui do curso, obviamente não vai dar tempo. Lá, se vocês quiserem aprofundar em toda a criação, toda a história da criação de mercados derivativos e de contratos futuros, vocês podem conferir depois aí, tá bom? Mas basicamente nós temos dois lados de um contrato, tá? E obviamente esse contrato ele necessita ser feito por dois indivíduos. E por que o contrato futuro surgiu? Qual foi a ideia dele? É basicamente uma forma de você minimizar riscos. E obviamente, para você minimizar riscos, você tem que abdicar de capital. Então você precisa pagar um determinado montante, que é justamente aquilo que vai garantir que esse seu risco seja minimizado, e é assim que funcionam os mercados futuros. Nesse caso, por exemplo, nós temos dois indivíduos aqui. Nós temos um produtor de farinha e nós temos aqui um padeiro, tá? Esse padeiro ele precisa garantir que quando o preço da farinha subir, né, ele tenha capacidade para continuar fazendo os seus bolos no mesmo custo, tá? Porque, obviamente, se o preço da farinha sobe muito, então é aqui que a gente está vendo a questão do primeiro cenário, ele vai ter uma dificuldade maior para manter o seu custo de produção, porque esse preço da farinha vai subir muito, né? Já quando a gente olha por outro lado, o lado do produtor de farinha, caso o preço no mercado da farinha acabe caindo muito, isso vai trazer menor rentabilidade para quem está vendendo
farinha, tá? Então, para esses dois indivíduos, o ideal é que o preço da farinha, e nesse caso, nesse exemplo que eu tô mostrando aqui, ele permaneça em $70, tá? E aqui eu tô falando uma saca grande, tá? Porque $70, mas basicamente eles precisam que esse preço da farinha, ele se mantenha o mesmo preço ao longo do tempo. Então, o que eles fazem? Eles selam um contrato de preço futuro. Eles precisam que daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, o preço dessa farinha continue mais ou menos aí na mesma faixa. Então, o que eles fazem? Eles selam um contrato e eles acordam, fazem um acordo de pagar um determinado montante para que no futuro esse preço da farinha esteja aqui nesse mesmo patamar, tá? No caso, se o preço da farinha subir, ela for aqui para $100, o produtor de farinha de trigo vai vender para o padeiro, né, o mesmo preço, né? Ele vai vender aqui por $70. Obviamente, eles fizeram um contrato aqui entre eles dois e esse contrato é para selar esse preço do futuro. A mesma coisa acontece caso o preço da farinha caia, né? Então, se o preço da farinha cair bastante aqui, como eles dois já têm um volume, uma quantidade de capital onde eles investiram aqui no começo para selar esse contrato, o produtor de farinha de trigo, ele vai concordar em vender esse contrato aqui a 70, né? Obviamente porque ele vai receber o valor que tá nesse contrato, tá? Então, independente do que acontecer, se o preço se manter aqui no mesmo patamar, nenhum nem outro vai receber o dinheiro que foi mantido aqui nesse contrato, tá? Ele vai estar basicamente neutralizado, não vai ter variação nenhuma. Agora, se um dos lados ocorrer, né? Se um dos cenários ocorrer, se o preço variar para cima ou para baixo, a outra ponta vai ganhar esse dinheiro referente a essa diferença aqui do preço do contrato e o preço do ativo. Isso daí vai fazer com que eles converjam, né? Então, os dois participantes, eles estarão aqui protegidos nesse cenário. Além do mais, com a chegada dos mercados de criptoativos, né, do Bitcoin como um todo aqui, começou a surgir também a questão dos contratos perpétuos, tá? Então, aqui, naquele momento, eu estava falando sobre um contrato futuro tradicional, porque ele é pré-definido, ele tem uma data fixa e também esse mecanismo de preço, ele vai de acordo com a data, né? Isso é diferente daquilo que acontece no mercado perpétuo, tá? Então, nos contratos perpétuos, nós temos tamanhos indefinidos, nós não temos datas de expiração e aqui nós temos um mecanismo de precificação chamado funding, né? Que é a taxa de financiamento. Eu não vou entrar nesses conceitos, tá? Porque você pode depois conferir o nosso curso de introdução ao mercado futuro de Bitcoin, que está disponível lá na plataforma, e aí você vai aprender tudo sobre esses conceitos mais detalhadamente. Agora eu tô aqui na plataforma da Bybit e a gente vai de fato aprender na prática como fazer esse tipo de negociação, tá? Se você for aqui na parte de cima em derivativos, após você abrir a sua conta, inclusive se você ainda não tem conta na Bybit, aproveita para fazer a sua conta. Nós temos um vídeo aqui explicando como fazer a conta e inclusive resgatar os prêmios caso você faça uma conta através do nosso link, que também tá aqui na descrição, e eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo explicando como faz para abrir a conta aqui na Bybit, tá? E a Bybit, obviamente, ela é uma plataforma de negociação internacional e ela possui uma série de funcionalidades, tá? Depois vocês podem explorar e também, se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo nos comentários que tipo de outras ferramentas e mercados a gente pode trazer explicando aqui no canal do Block Trends, tá bom? Mas basicamente, para chegar no mercado futuro de Bitcoin, você vai aqui no portal de derivativos, tá? Então, se você clicar em portal de derivativos na parte superior aqui, derivativos, você vai cair nessa página onde explica tudo que tem disponível para mercados derivativos, tá? Obviamente a gente vai ter o foco aqui em 3, que é os perpétuos, que eu acabei de explicar, os futuros, que são futuros normais. Você pode ver, ó, que aqui as maiores movimentações de Bitcoin e Ethereum, você pode perceber que tem o preço e a data desse contrato, tá? Vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, BTC 27/10/24, ou seja, é um contrato que vai expirar no dia 27 de dezembro de 2024, tá? E esse é o contrato aqui ao preço que ele está sendo negociado, tá? Já você tem também os contratos de opções, a gente pode abordar isso no outro vídeo, mas o nosso foco aqui é justamente mercados futuros, tá? E a plataforma de mercados futuros e mercados futuros perpétuos, elas vão ser bem similares, tá? Se você clicar aqui em futuros,
você vai abrir o painel de negociação dos contratos futuros, e aqui existem várias ferramentas e coisas que vão estar sendo disponibilizadas para você fazer. A mesma coisa é dentro do portal de perpétuos, e é aqui onde eu vou aproveitar para explicar, tá? Por quê? Porque basicamente a maioria das pessoas utiliza contratos perpétuos, que são contratos que não têm data de expiração, você pode abrir e fechar quando você quiser, e tem uma série de vantagens em relação aos contratos futuros tradicionais, tá bom? Aqui nessa plataforma nós vamos ter diversas coisas, tá? Nesse primeiro quadrante, eu vou até puxar ele aqui, ó, para vocês verem, ó, esse primeiro quadrante, inclusive, caso vocês não saibam, é possível você reordenar aqui todo o seu painel, tá? Nesse quadrante você vai ter um gráfico aqui do preço do Bitcoin, onde você pode identificar aqui o caso você queira fazer algum tipo de análise, e também para identificar as ordens, tá? Então se você vir aqui em exibição, ele vai ter uma série de coisas aqui que ele pode mostrar diretamente no gráfico, tá? Você pode ter informações de posições, informações das ordens abertas, ordens que ainda não foram concluídas, tá? Histórico de alertas que você selecionou aqui nesse gráfico, e também tem outras funcionalidades que vocês podem explorar. Nessa parte aqui é chamada de Order Book, tá? Então essa parte aqui onde eu estou passando o mouse aqui agora, ela é chamada de Order Book, e é basicamente uma forma de você identificar a quantidade de ordens de venda, ou seja, a quantidade de ordens que está acima do book, e aliás, acima do preço atual e abaixo do preço atual, tá? Já nesse lado direito aqui é a parte mais importante. Deixa eu até mover aqui a minha câmera para o lado. Basicamente, esse lado direito é o painel de execução de ordens, tá? E aqui você tem várias coisas, mas as principais que você deve entender é margem, alavancagem, preço da ordem e o tipo de ordem que você vai executar, tá? Basicamente, na parte de margem, ela diz aquilo que ela vai pegar caso o seu contrato não seja bem sucedido. Ou seja, se o seu contrato, você quer fazer um contrato de compra apostando na alta do preço do Bitcoin, ele vai ser liquidado caso o preço do Bitcoin caia. E a mesma coisa é para o inverso. Se você está apostando na baixa do preço do Bitcoin e o preço do Bitcoin sobe, ele vai ser liquidado também. Ou seja, ele vai ser fechado e vai ser você vai perder essa quantidade de margem que você deixou. E por que é importante você entender a parte da margem? Porque existem várias opções aqui, tá? Existe margem isolada, margem cruzada e margem de portfólio. Note que esse margem de portfólio geralmente é para trader profissional de derivativos, margem cruzada é mais para o trade regular, só que possui um risco a mais, e a margem isolada é para o trade regular, e aqui onde eu recomendo que quem esteja iniciando vá pela margem isolada. E Cauê, o que isso significa? Basicamente, margem isolada você vai colocar somente de margem o quanto você colocou naquele contrato. Então, digamos, você colocou $200 nesse contrato, nessa negociação, essa vai ser a sua margem e pronto, tá? Entretanto, se você selecionar margem cruzada, isso significa que você colocou $200 no contrato, mas você ainda possui mais $200 na sua conta, né? Na sua conta de negociação. Ele vai puxar da sua conta de negociação esse dinheiro também, caso o preço do contrato continue desviando da sua perspectiva, né? Continue desviando do seu viés de mercado. Se você está comprado, você acredita que o preço está subindo. Se você está vendido, você acredita que o preço está caindo. Então, o ideal é manter margem isolada. O segundo ponto é a quantidade de alavancagem, tá? Porque aqui dentro dos mercados futuros, na Bybit, você tem a possibilidade de alavancar. E a alavancagem é basicamente uma forma de você tomar dinheiro emprestado da plataforma para aumentar a sua posição. Entretanto, quanto mais você coloca dinheiro, né? Quanto mais você aumenta a sua posição, maior é o risco, porque maior vai ser a volatilidade. Se o preço do Bitcoin se move 1% e você tem uma alavancagem de 5%, isso significa que agora cada variação de 1% corresponderá a uma variação no seu contrato de 5%. Ou seja, ele multiplica esse valor aqui de acordo com a sua alavancagem, tá? Existe alavancagem até 100 vezes, então como você pode ver aqui nessa barra,
Mas lembre-se que quanto maior for a alavancagem, maior vai ser o seu risco de ruína. Aquilo que eu falei no início. Muita gente acaba perdendo muito dinheiro em contratos futuros justamente por selecionar altas alavancagens e colocar um dinheiro muito alto. E é justamente aqui onde eu vou entrar na parte de valor, tá? Você pode selecionar o valor aqui nessa caixinha, que vai ser basicamente a quantidade que você quer comprar ou vender desse contrato, tá? E aqui mostra o tipo de ordem, tá? Se é limite, você vai colocar um preço, ou seja, esse é o preço atual, mas eu posso colocar mais ou menos para o preço só quando bater em 60 mil dólares, eu vou fazer uma compra de 50 USDT, né? Então, eu, por exemplo, né? Caso eu que queira fazer uma compra, tá? E basicamente você vai ter aqui a opção de colocar uma compra ou uma venda nesse preço de 60 mil dólares, né? Você tem um preço atual que está em 61 mil dólares agora, você consegue observar e depois você pode colocar. Existem outras funcionalidades aqui, mas a gente, para não se estender muito nesse vídeo, eu vou falar só por cima, tá? Aqui a gente tem o Take Profit e o Stop Loss, onde você acaba trazendo duas ferramentas de execução, de finalização de ordem com base naquilo que você pretende lucrar, ou seja, o Take Profit. Se eu quero lucrar tantos por cento nessa posição, eu vou colocar que naquele preço ali esse contrato se encerre, né? Se eu ir por outro lado, é o Stop Loss, né? Digamos que a minha posição não deu certo, o preço está indo numa direção contrária e eu posso colocar uma ordem aqui para encerrar a posição no meu prejuízo, ou seja, eu só quero tomar tantos por cento de prejuízo. Então, quando chegar em, por exemplo, 15% de prejuízo, a ordem vai ser fechada, eu vou tomar aquele prejuízo e vou sair da posição, tá? Então, isso é uma ferramenta muito boa também para você gerir risco, certo? Depois tem outras ferramentas aqui mais avançadas, que é a transação passiva e reduce only, mas a gente não tem tempo de explicar, tá? E tudo vai estar aqui embaixo, tá? Então, nessa parte aqui de baixo, tudo que você executar, seja de posições, seja de ordens atuais que você posicionou, mas ainda não foi executado, né? Por exemplo, caso eu posicione essa ordem de 60 mil dólares, ela iria estar aqui abaixo do preço atual e ela não iria aparecer aqui, né? Então ela ficaria como ordens atuais e caso ela for executada, ela passa para posições. Você vai ter histórico de ordens, tá? E histórico de trades e tudo aqui que vai ter explicando tudo aquilo que você executou dentro desse contrato, tá? Dentro da sua conta de negociação, certo? E basicamente isso é a página principal da negociação de contratos futuros. E caso você tenha interesse em aprender mais sobre o mercado futuro de Bitcoin, onde eu explico todas essas ferramentas, né? Explico tudo que cada coisa funciona e quais são as melhores formas de você negociar Bitcoin, você pode ver esse curso aqui, que é um oferecimento da Bybit e está disponível lá na nossa plataforma do Block Trends Pro, que é o curso de introdução ao mercado futuro de Bitcoin, tá? Então nela a gente vai falar sobre tudo que a gente falou aqui, vamos explicar long short, vamos explicar liquidação, alavancagem, como funciona a taxa de financiamento, como é que o preço do contrato como é que funciona, como executar aquele stop loss, take profit, tudo direitinho que eu estava explicando, e você pode ter acesso aí tudo direto na nossa plataforma do Block Trends Pro, certo? Além do mais, se você não tem conta na Bybit, aproveita para abrir a sua conta e lá obviamente não tem apenas contratos futuros, tá? Você pode comprar Bitcoin normalmente, se você não se interessa por fazer essas negociações alavancadas e mais arriscadas, você pode continuar comprando regularmente, inclusive tem outros materiais também, tem outras ferramentas lá para quem busca apenas a compra normal ou automatizada de Bitcoin. Então, inclusive, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu traga outras ferramentas que estão lá na Bybit e aí eu vou ensinando vocês a utilizar essa plataforma, tá? No mais, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações quando a gente publicar conteúdo. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando até agora e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Block Trends. Tchau!